Nesse tempo de louvor, o Senhor já tem feito coisas maravilhosas aqui entre nós. E se você está com o coração aberto nessa noite, eu sei que você já tem percebido esse mover em você. E você tem experimentado da presença de Deus. Porque o momento de louvor é um momento de elogio, de rendermos glórias, honras ao nome do Senhor, que é o único digno de ser adorado. E é um motivo de... O propósito para que nós existimos é esse. Para que a gente seja adorador. Porque no nosso DNA tem Nosso DNA é DNA de adorador. O propósito original para que Deus nos criasse, eu estou falando de Adão e Eva. Aliás, a Débora sempre fala que as esposas às vezes ficam meio de lado, né? Uma vez ela me chamou a atenção disso. Então, assim, eu quero agradecer a Deus por esse coração das esposas de vocês. Amém? De cada um de vocês. Eu perguntei o nome no começo e esqueci. Mas eu quero agradecer. Paulo, André, Michel. Michel, quando eu crescer, eu quero tocar igual você, sabe? A diferença é que ele estuda e eu tô meio parado nessa área aí. Deus abençoe e envie um tecladista aí que queira estudar mais. Amém. Também tem o... Cadê o batera? Qual que é o nome dele? Lucas. Uau. Lucas eu tenho uma experiência boa com o Lucas. Todo Lucas que eu conheço é gente boa. Tem mais alguém que eu esqueci? Então, assim, louvo a Deus pela vida das esposas aí, que eu também tenho esposa e sei como é que é isso no ministério. Então, o propósito para que nós fôssemos criados, não é isso que nós vamos pregar hoje, nós vamos falar mais sobre uma cura interior, nós vamos falar sobre o encontro, e nós vamos falar bastante sobre encontro hoje. Mas esse motivo de oração, primeiro, eu queria que você entendesse que o propósito original de Deus para que você fosse criado é que você fosse eterno. E Deus, Ele olhou toda a criação que Ele fez, tão linda, tão maravilhosa a criação. Presta atenção aqui, que senão vai fazer sentido alguma coisa aí, você vai perder o que Deus tem para você nessa noite. E o propósito para que nós fôssemos criados é para que fôssemos adoradores e que fôssemos eternos. Então a gente ia viver para sempre sobre essa terra. E Adão e Eva depois, como vocês sabem, eu não sei se foi a maçã, mas eles comeram o fruto da única árvore. Eu falei a maçã, mas não tem comprovação disso, gente. Só falei aqui para fazer aquele quebra-gelo com vocês. Não vai falar que eu fui no culto e me falaram que o Adão comeu, foi a maçã. Não é. Não temos comprovação disso. Mas o fato é que quando eles desobedecem a Deus e com todas aquelas árvores maravilhosas com alimento bom e saudável para eles decidiram comer justamente da árvore do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era justamente a árvore que não era para se comer. E através disso o pecado entra no mundo. E depois nós vamos entender na palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. E por isso que você morre. Por isso que nós vivemos aqui. A Bíblia fala que nós vivemos 70 anos, ou talvez alguém um pouco mais, mas passou disso é cansaço e enfado. Mas às vezes você vive... às vezes tem gente que vive 80 ou 90 anos, mas como o salário do pecado é a morte, você morre. E não tem como fugir disso. O seu corpo, ele veio da terra e para a terra ele vai voltar. Não existe escapatória, não existe jeito para isso. Mas o propósito original de Deus, para que fôssemos eternos, não parou por aí. Não parou por aí o propósito. O propósito continua quando Deus, Ele cria um outro plano. O salário do pecado sendo a morte, nós precisamos, sempre, não tem como, sempre você precisa entender que o pecado vai sempre gerar morte em nós. Por isso que nós morremos. Até aí ficou claro? Mas depois disso, Deus cria um novo plano. Deus, Ele nos dá uma segunda chance de sermos eternos e vivermos com Ele para sempre. E restaurar o plano original que foi quebrado pelo pecado. E nessa noite eu quero ministrar sobre a tua vida em nome de Jesus.
que essa verdade, que uma das maiores verdades que existem na palavra de Deus, que venha ser verdade na tua vida. Que você entenda que o salário do pecado sendo a morte, você precisa do sangue de Cristo que foi vertido na cruz por tua causa. Você precisa do sangue dele, porque é através do sangue dele que nós temos a vida. Através do seu sangue, Senhor, nós temos vida. E nessa noite nós somos gratos por isso. Porque eu não tenho condições de pagar pela minha salvação. Os 10 mandamentos foram criados para que o homem cumprisse, mas o homem foi um incompetente e eu fui incompetente. Eu queria que você saísse com esse sentimento daqui, que você é um incompetente, você é um incapaz de fazer o que Deus espera de você. E por isso você precisa da graça de Deus se manifestando sobre a tua vida. E você precisa agora não entender que você não anda mais segundo a lei do mundo. Um bom crente, ele sim segue a lei. Mas você precisa entender que em Jeremias 31 fala que eu vou colocar minha lei no teu coração. Isso se cumpre quando Jesus vem e Jesus fala: agora você não vai mais ser guiado pela lei, porque eu cumpri toda a lei, mas agora você vai ser guiado pelo meu Espírito. Eu vou colocar minha lei dentro do teu coração. Jeremias 31 fala: eu vou colocar. Vai chegar um dia, o profeta fala. Vai chegar um dia que você não vai mais andar querendo obedecer a lei sem conseguir. Vai chegar um dia que a minha lei vai estar dentro do teu coração. Sabe o que significa? Você não vai mais ser guiado por outra coisa, mas você vai se render na minha presença. Vai entender que o propósito original para que você foi criado é de ser um adorador. E o Espírito Santo vai guiar teus passos. Quando você tiver uma oportunidade de fazer algo que não é da vontade do Senhor, Ele vai trazer no teu pensamento, vai falar: olha, isso está errado. E Ele mesmo vai te ajudar nisso. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele é conselheiro e Ele também é um ajudador. Costumo dizer que Ele, além de ser um professor, Ele ainda vai com você na prática. E é isso que Ele quer fazer em você nessa noite. Antes de ministrar, era importante que a gente entendesse isso. Você pode dizer amém? Senhor, nós oramos nessa noite para que o nível que a gente seja tratado não seja simplesmente em um nível de alma, mas que nós consigamos chegar pela sua graça, pelo teu poder, no nível íntimo e profundo, Pai, no teu Espírito. Que não seja apenas, Pai, palavras humanas, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as suas palavras ocasionando mudanças, ocasionando transformações e ocasionando conversões aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Eu disse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mais forte ainda? Glória a Deus. Pode sentar. Em João 4, versículo 13 e 14, a gente vai ler. O contexto de João 4, para que a gente possa entender, é que Jesus ele está passando e ele está indo por... Abra aí João 4 aí, depois eu peço para vocês lerem na hora que for necessário. O que está acontecendo aqui é que Jesus precisa ir para Galileia e era necessário ele passar por Samaria. Está entendendo? Olha aqui, todo mundo, por favor, presta atenção. Deus tem algo para fazer na vida de gente aqui. Amém? Fica ligado aí que Deus tem algo com você. Não sou eu que vai fazer. É o Espírito Santo. João 4 então fala que Jesus ele precisava ir para Galileia e era necessário passar por Samaria. E quando Jesus ele passa por Samaria, havia um poço ali que era o poço de Jacó, e Jesus, no versículo 6, fala que Jesus, ele cansado da viagem, sentou à beira do poço, e isso ele se deu por volta do meio-dia, e tinha uma mulher samaritana querendo tirar água do poço, e Jesus ele falou, dê-me um pouco de água. Jesus pede água para aquela mulher, e aquela mulher na beira do poço, ela estranhou, porque Jesus era judeu e os judeus não se davam
com o pessoal daquela região, não estava com os samaritanos, e a Bíblia fala isso aqui no versículo 9, fala, pois ela é estranha porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido e ele teria dado água viva. Quando essa mulher, ela fala, ela responde assim, ela fala: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde você pode conseguir essa água viva que está falando? E acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço para que ele mesmo, o poço qual ele mesmo bebeu? Porque seus filhos, pois ele mesmo bebeu, seus filhos, seus gados. E aqui chega o ponto alto do que eu quero, do que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração nesses dias, e através de confirmações, em orações para esse dia. Quando ela fala, quando Jesus fala, me dá água, e ela responde a Jesus falando, mas você não tem nem condições para tirar essa água. Alguém pega os nicks para mim? Quando ela pede água e fala assim, Jesus fala, você não tem nem condições para isso. Tem que estar comigo aí. Quem está comigo fala amém. Ela não entende do que Jesus está falando. Talvez você não tenha entendido muito até agora, mas você vai começar a entender já. Jesus responde no versículo 13. Agora eu quero que você leia comigo. João 4, versículo 13. Fala, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? O que nós podemos entender é que muitas vezes as coisas espirituais ela tem um paralelo com as coisas físicas, mas assim como nosso corpo ele padece de fome e sede, nossas almas também muitas vezes estão sentindo sede, estão sentindo fome de algo que talvez você não conseguiu identificar o que é. Esse vazio existencial que existe dentro de você, essa tristeza que não se explica, como eu falei no começo, esse tempo que você vive de uma tristeza inexplicável, de um sentimento dentro de você, de querendo procurar algo, de querendo se preencher com as coisas da terra, mas sempre existe um vazio aí dentro que só você sabe o que é. Talvez nem o seu marido, nem sua esposa sabe. Talvez esse vazio existencial que existe dentro de você, nem tua mãe sabe, nem teu pai sabe, mas existe um vazio existencial aí dentro. E nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder e autoridade do nome dele, eu declaro em nome de Jesus, que vai ser arrancado nessa noite todo espírito contrário, que toda potestade, tudo aquilo que vem para atrapalhar o plano e o projeto que Deus tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Em nome de Jesus. Talvez tenha existido isso porque existe um espírito contrário aos planos de Deus para a tua vida, aos projetos que Deus tem para a tua vida. Mas nessa noite eu creio em um Deus que vai destravar destinos aqui nessa noite. Deus vai destravar o teu destino, eu disse. Esse vazio que existe aí dentro vai ser preenchido pela glória e pelo poder do sangue de Jesus. Você pode agora ter acesso ao Santo dos Santos, ao lugar. Eu queria que você entendesse. Um lugar profundo na presença de Deus. Esse é o Santo dos Santos. Talvez você não entenda tanto como é o Santo dos Santos agora, mas o que você precisa entender é que esse vazio que tem aí dentro, só a presença do Espírito Santo pode preencher. O sangue de Jesus permite que você viva isso, esse tempo novo. Você pode dizer amém? O que essa mulher não entendeu é que Jesus estava falando das águas espirituais, de algo que precisava ser tratado por dentro, algo que precisava ser resolvido dentro daquela mulher, porque se você continuar lendo a mensagem, ela já teve 5 maridos, e aquele que ela estava tendo, Jesus falou, esse não é seu marido. Ela falava, mas eu nem te falei nada, como você sabe que eu já estou com o 6º? Já viu gente assim, que casa várias vezes, que passa por isso, e eu creio que Deus pode também dar um novo casamento. Às vezes acontecem algumas coisas, nós precisamos entender isso, mas o que eu precisava entender, nesse nível do que nós estamos querendo falar, é que 5 maridos não foi o suficiente para que ela preenchesse um vazio que existia dentro dela, e para que suprisse
aquela crise existencial, aquilo que faltava dentro dela, e talvez por isso aqueles 5 maridos não foram suficientes para que ela se resolvesse nessa área sentimental. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E agora eu estou trazendo pontualidade, não estou falando mais nem tanto da mulher. Talvez você tenha ido nas festas, talvez você tenha ido nas baladas, talvez você tenha experimentado algumas coisas por aí. Eu não sei o que você tem feito. Talvez é bem legal aquele pessoal que te chama para um programa que fala: cara, vai ser muito top hoje, a gente vai arrebentar na noite. Mas eu não sei se você percebeu que depois que você chega na tua casa da noite que você viveu, que parece que foi legal, quando você coloca sua cabeça no travesseiro, às vezes a ressaca no momento você fica meio anestesiado, mas no outro dia, a hora que você acorda, aquele vazio ainda não foi preenchido. Sabe por quê? Porque você está olhando as coisas no nível natural. A água que você bebeu não foi a água viva. A água que você bebeu foi a água do poço da terra. Mas você precisa beber a água do poço do céu. Esse vazio aí dentro que nunca te deixa mudar. Esse vazio que você fica procurando preencher com tantas outras coisas. É exatamente o lugar que Deus criou você com esse lugar para que seja preenchido pela presença dEle. Esse lugar aí tem um espaço exato de um nome. Jesus. Jesus precisa preencher esse vazio que está aí dentro. Enquanto Jesus não preencher isso que está aí dentro, você não vai entender o propósito da sua vida. Enquanto você não entender isso, você pode passar um tempo feliz, mas vai chegar um tempo que a falta que Jesus te fez vai ocasionar consequências. A falta que Jesus tem feito, talvez você não tenha percebido isso, porque tem vivido em busca de tantas coisas terrenas e não tem percebido. Mas Deus quer tratar você nesse nível, de trazer a sua consciência de que você precisa ser guiado pela lei do Espírito e que Ele tem um projeto, um plano a ser realizado na tua vida, na tua história. E chegou um tempo de você não se acomodar mais com isso. Chegou um tempo de você sair desse lugar de comodismo. Chegou um tempo de você parar de dar ouvido para o que estão falando. Quando ficam sabendo que Jesus nasceu, ficam procurando Jesus para matar. Quem já ouviu isso lá no que está falando? Quando o menino nasceu, e aí o que acontece? Todo mundo começa a procurar Jesus para matar Jesus. Você vem eu estava procurando entender isso e lendo Mateus esses tempos atrás, o Senhor ministrou no meu coração. Falou: sabe por que em vários cultos Hope foi bênção e jovens aceitaram Jesus? Um dos motivos para que eles não continuassem e não ocasionassem uma transformação completa. Porque quando eles saíram daqui, o menino que tinha nascido no Hope foi matado durante a semana. Mataram Jesus, mais uma vez, na vida dele. Quem está comigo? Talvez você venha aqui e o Espírito Santo ministra no teu coração. Talvez você saia daqui com uma mentalidade de querer algo novo na presença de Deus. Talvez a presença do Espírito Santo na tua vida é tão forte que você fala: eu quero esse Deus. E não sei se você percebeu, mas quando você vem no culto, esse o desejo que tem no teu coração. Quando você vem aqui, você fala: nossa, eu quero as coisas do céu. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Mas logo quando você sai, durante os teus compromissos da semana, os teus amigos, eles matam Jesus, o menino que nasceu há um tempo atrás, há dias atrás. Não deixe matar um menino que vai nascer hoje em vidas aqui. Não deixe, em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida poder e autoridade do Espírito Santo. E não, o menino não vai morrer. O menino não vai morrer, em nome de Jesus. O menino vai crescer dentro de você. Ele vai crescer dentro de você. Ele vai ganhar vida dentro de você. Sabe qual que é o nosso objetivo? Ser igual a Jesus. E o menino precisa nascer e precisa crescer dentro de mim, mudando a minha mente, mudando a minha realidade, transformando tudo aquilo que eu sou, me levando para o centro da vontade de Deus que eu preciso conhecer. Você pode dizer amém? E assim como Jesus precisava, ele tinha necessidade de ir para Galileia. E no meio do caminho, Jesus encontra essa mulher sedenta. Essa é a tua realidade hoje. Você acha que veio aqui por um acaso?
Mas você não veio aqui por acaso. Porque não existe acasos na vontade de Deus. Você veio aqui porque no meio do teu caminho, Jesus já tinha traçado. Falou, olha, eu tenho um plano, então eu preciso passar por Samaria antes de ir para Galileia. Eu preciso encontrar com aquela mulher. E Jesus está falando para você hoje, eu precisava encontrar com você, por isso que você veio aqui. Você está achando que você veio aqui porque alguém te convidou? Você está achando que nós temos esse poder de influência para vir aqui? Mas não é, que o menino quer nascer dentro de você. O menino quer ganhar vida em você. E à medida que você vai morrendo, ele vai ganhando vida em você. Bruno e Giovana, vem para dentro. Fica à vontade, não fica com vergonha. À medida que o menino vai nascer, elas estavam numa festa do trabalho, não tem problema. Tem palavra do Senhor aqui para vocês. À medida que o menino for nascendo, você não precisa se preocupar com as... Nossa, o meu objetivo é tão grande de ser igual a Jesus. Jesus é tão perfeito. Você não precisa se preocupar com o caminho que você precisa percorrer. Você não precisa se preocupar com tantas transformações que precisam ser realizadas em você. Que você precisa se entender e se preocupar em dar liberdade para o Espírito Santo criar em você aquilo que Ele almeja para a tua vida. Você deixar o Espírito Santo construir você, construir quem você é. Ocasionar transformações daqueles pecados que você acha que não vai conseguir parar. Ocasionar você mudanças que você jamais imaginou que poderia viver. Você entende isso? Não fica com vergonha, meninas, vem. Quando um menino nasce, eu lembrando agora dos meus filhos, é um momento de muita dor, um momento de uma dor assim profunda. Eu não sou mulher, mas eu imagino que deve ser uma dor muito forte isso. E hoje tem anestesia, mas para o menino nascer existe muita dor. Mas além da dor também existe uma alegria e uma mistura de sentimentos muito grande. E o menino, quando uma criança nasce, esse misto de sentimentos. Mas em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida que a dor não vai impedir a alegria do que Deus tem para fazer na sua vida. Porque às vezes nós focamos tanto na dor que vai ocasionar, no confronto das mudanças, quando nós saímos das mesmas coisas que fazemos. E agora, para viver esse tempo de transformação, sim, vão existir dores. E a verdade para te libertar vai ter que te machucar em algumas áreas. Mas o mesmo Deus que te machuca é o mesmo que vem com o bálsamo e o óleo da alegria, o óleo da cura das suas feridas. Faz sentido? É que a gente às vezes fica muito crente, tem que falar uma palavra mais... Estou tentando falar bem simples para que vocês possam entender. O Joca falou assim para mim esses dias no WhatsApp: não pode ser uma coisa muito teológica, vocês não vão entender o que está acontecendo. Mas eu entendi que eu não preciso ministrar. Eu entendi que quando Jesus está indo, ele fala: olha, a minha parte aqui já está feita. A minha parte aqui eu já fiz. E os discípulos começam a se desesperar: mas mestre, o Senhor estava conosco nos ensinando, o Senhor estava conosco em todo o tempo, e o Senhor estava conosco não só nos ensinando, mas estava junto com a gente, levando aquele lugar onde o Senhor queria e fazendo a sua vontade, nos ajudando. Como que nós vamos ficar agora? Mas Jesus fala: eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sozinhos, mas eu vou enviar a vocês o Espírito Santo, o Consolador. Consolador quer dizer conselheiro. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai ajudar vocês nas suas necessidades, em outras palavras aqui. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você precisa entender que você não está mais sozinho. Deus vai usar pessoas como ferramenta dele para a sua vida, mas, sobretudo, o Espírito Santo vai ministrar no teu coração, e o Espírito Santo ele vai te ajudar. O Espírito Santo, além de ajudar, ele vai te aconselhar para a vontade que ele tem na sua vida. E muitas vezes você vai errar.
Muitas vezes você vai ficar decepcionado. Isso é um bom sinal. Significa que você entendeu um pouco do significado do sangue de Jesus na cruz. Que o sangue de Jesus não é só uma história qualquer como de um livro, mas é uma história que quer transformar a tua vida hoje. É uma história que nessa noite quer ocasionar aquela mudança e preencher esse vazio existencial dentro do teu coração. 5 maridos não foram suficientes para curar aquela mulher. No versículo 23 fala que, no entanto, está chegando a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. No versículo 28 é importante a gente entender. Quando essa mulher ela tem encontro com Jesus, fala que então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Eu queria que você entendesse agora o que está querendo dizer aqui. A mulher que estava querendo a água da terra e queria uma fonte que não parava e que saciasse a sua sede, agora ela já esqueceu da água da terra. Agora ela já esqueceu até a sede. Acabou a sede até na carne. Talvez ela bebeu água mais tarde, ou outro dia, mas naquele momento ela deixou o cântaro e ela voltou para a cidade, porque, se você for entender, ela não podia ir, ela tinha vergonha de ir nos horários que as outras mulheres iam buscar água, porque ela já tinha tido muitos maridos, ela era mal vista pela sociedade, e ela tinha que ir em outro horário. Mas eu quero declarar sobre a tua vida aqui, essa visão que o povo tem sobre a tua vida, que você é mal visto por isso, por aquilo que você fez, por aquilo que aconteceu no teu passado. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida agora, que o seu passado está sendo apagado, em nome de Jesus, e agora está nascendo uma história nova, agora está nascendo um João novo, está nascendo um Pedro novo, está nascendo uma Maria nova, agora existe uma vida nova para a tua vida. Existe um novo tempo para a tua vida, existe uma novidade de vida para você viver. Romanos 8 fala sobre isso, que o sangue de Jesus nos possibilitou viver em novidade de vida. E essa novidade que o Senhor tem para o teu coração, de você largar as coisas terrenas, de você largar tudo aquilo que é da tua vontade e descobrir a alegria da presença de Deus. Você quer fazer uma oração que vai mudar a tua vida? Fala assim: Senhor, eu quero descobrir a alegria da sua presença. E quando você descobrir essa alegria, você não vai se conter. Quando você ouvir um louvor, você vai querer levantar suas mãos, você vai querer fazer alguma coisa, porque você entendeu a alegria de estar na presença de Deus. Deus quer levar pessoas para esse nível de excelência na presença dEle, não de perfeição, porque só Ele é perfeito. Nós estamos buscando ser perfeitos e o nosso objetivo é ser igual a Jesus, sem tirar e nem pôr. A gente quer ser igual a Jesus. Mas eu quero te falar que você, como um cidadão imperfeito, e eu também, nós somos incapazes, nós somos incompetentes em cumprir a plenitude da vontade de Deus. Mas o sangue de Jesus, a graça de Deus te possibilita falar: olha, mesmo se você cair, eu mesmo vou te levantar. Se houver liberdade no teu coração, se houver um coração aberto, se você abrir o teu coração e se arrepender, não remorso, mas se houver arrependimento, eu vou ocasionar uma transformação, uma mudança na tua vida. Eu vou levar você a encontrar uma felicidade completa que você ainda não conheceu. Eu quero te levar a um nível mais profundo. Eu quero te levar a ser preenchido esse vazio que tem dentro do teu coração. Você pode dizer amém? Samuca, você vem? Enquanto isso eu vou falar só mais algumas coisas, mas vocês já podem ir se preparando. Eu creio que existe um mover do Espírito aqui para corações. Já está acontecendo isso. Migas, apaga a luz. Aqui, só essa. Nessa noite eu quero falar com gente aqui que você percebeu que tudo que está sendo feito aqui desde o início, que
tem sido bênção, tem sido muito bom, tem sido muito legal. Mas eu quero falar com gente que pôde perceber Deus falando naquele lugar mais íntimo do teu coração. E o Espírito Santo, ele é tão incrível, porque ao mesmo tempo que está falando com a Dani, está falando com a Mayara, está falando de um jeito muito específico com o Adriel, está falando de um jeito muito particular com o Danilo, e a gente não pode entender o que o Espírito Santo faz. Mas o que eu posso crer é que o sangue de Jesus nessa noite, e o nome de Jesus, e o próprio Jesus, Ele quer preencher você, Ele quer ocasionar uma transformação na tua vida e no teu coração. Ele quer que você descubra a excelência da presença dEle. Ele quer que você descubra aquele lugar de intimidade que Ele projetou para a tua vida. Ele quer que você descubra uma vida nova que você ainda não conheceu. Não importa se você já é crente há 20 ou 30 anos. Se não tem intimidade, se não tem frutos, se não tem Cristo muitas vezes, se não tem a graça, se não tem perdão. Sabe que você não consegue perdoar as pessoas que te machucam? Sabe por que você é alguém que não perdoa? Sabe por quê? E depois fica um sentimento dentro de você, um sentimento ruim dentro de você, porque você ainda não está cheio do Espírito Santo. Você ainda não entendeu o sacrifício da cruz. Você ainda não abriu teu coração para que Jesus preenchesse. Você não entendeu ainda que com a mesma graça que Jesus teve por você, entregou a vida dele pela tua, porque você não foi capaz de realizar obras para ser salvo. Você não tem a mesma graça com os outros. E Jesus está falando para a gente aqui hoje. Eu não sei caso de ninguém aqui. Mas está falando, peraí, eu te perdoei. Eu perdoei você. E quem é você, João? Quem é você, Maria? João, quem é você, João? Se eu te perdoei, libera perdão. Mas tá bom, você não está conseguindo, beleza. Vem para o centro da minha vontade que eu mesmo te ajudo. Vem para o centro da minha vontade. Abra o seu coração para o mover do meu Espírito, que eu mesmo vou te ensinar. Eu mesmo vou te ajudar a ocasionar essa transformação. A Bíblia fala assim que existe um novo mandamento que resume todos os mandamentos. Você quer salvação? Você precisa de Jesus. E você precisa entender que amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não está amando, mas não estou amando, não estou conseguindo. É claro que você não consegue. As coisas espirituais precisam ser vividas no Espírito. As coisas espirituais precisam ser trabalhadas em Espírito. Deus quer trabalhar no profundo do seu ser e mudar quem você é, mas você está querendo fazer com as suas próprias forças. Mas essa noite existe um mover disponível do Espírito Santo, chamando pessoas aqui nessa noite. Eu vou até pedir para apagar mais as luzes, para o pessoal perder a vergonha. Vai começar a vir gente aqui agora, entregar a vida para Jesus. E vai ter gente aqui também vindo e falar assim, eu preciso viver um renovo na minha vida. Eu preciso viver um renovo na minha história. Apaga a luz aí, pode vir. Pode vir. Quem o Espírito Santo está chamando? Não precisa vergonha. Vem. Em nome de Jesus. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem aqui que vai ser um passo de fé. Você vir aqui na frente significa que eu quero viver um tempo novo, Senhor. Eu quero entregar minha vida totalmente à Tua presença. Quem que é que o Espírito Santo está chamando? Será que existe um propósito para esse culto existir hoje? Pode vir, vem. Quem que é que Ele está chamando? Ele está falando com quem? Vitor, apaga para nós. Apaga para nós que vai começar. Deus vai começar a fazer aqui nessa noite. Continuar a fazer o que Ele já tem feito. Pode vir aqui. Você nessa noite que se sentiu tocado pela presença de Deus, entendeu que você precisa se entregar totalmente. Talvez você já se entregou um pouco e você já entende que você precisa de Jesus. Mas o que acontece é que você não consegue viver uma mudança, porque Ele quer te levar para um lugar mais profundo na presença dEle. Ele quer te levar para lugares onde você ainda não chegou em espírito, e Ele quer preencher esse vazio que existe dentro do teu coração. Eu sei que tem mais gente, pode vir, vem, eu quero orar com você. Tua vida nunca mais vai ser a mesma, em nome de Jesus. Vai, Samuca.
Enquanto ele vai ministrando, pode vir, gente. Quem mais o Senhor está chamando aqui? Não há nada. Quem mais o Senhor está chamando? Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Eu quero orar com você, vem para cá. Tua presença. Isso significa um passo de fé na presença de Deus. Ele quer mudar a tua história. Não precisa vergonha, vem. Eu provei e vi mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tem mais gente, pode vir enquanto isso. Um passo de fé. Dá um passo para Jesus essa noite. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha ele desfaz. Tua doce e viva presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Essa noite o Senhor está chamando mais gente aqui. Não sou eu quem está falando, mas é o Espírito Santo que está falando com você. Ao ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Eu queria convidar a Giovana, a Gisélia, a Gabi, a Bruna para vir aqui na frente. E eu creio que Deus tem mais pessoas aqui. Ele tem mais gente que Ele está chamando. Ele está falando, você precisa sair desse nível de buscar as coisas da terra. Você precisa se conectar com o céu. É o céu que te falta. É a água da vida. É a água viva. É o Jesus que te falta. É a presença do Espírito Santo. Vem Espírito Santo nessa noite. Eu ministro na tua vida em nome de Jesus. A vergonha não vai te vencer nessa noite. Nada vai impedir o que Ele tem para fazer na tua vida. Vamos provar o quão real
Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, vem inundar. É o nosso desejo, Senhor. Sermos cheios, sermos cheios. Desejo, Senhor, sermos inundados por tua glória, Senhor. A presença do Espírito Santo é a coisa mais bela, mais maravilhosa que possa existir na nossa vida. E agora eu quero orar com vocês que vieram aqui na frente. Vocês que estão entregando a vida a Jesus, ou vocês que estão buscando um renovo na vida de vocês, um novo significado. Vocês estão precisando de um novo começo. Eu quero orar com vocês. Feche os seus olhos. Toda a igreja, mas principalmente aqueles que estão aqui na frente. Eu quero orar com vocês. Senhor, nessa noite eu clamo. Nessa noite eu imploro por essas vidas, Pai, que estão aqui nessa noite, estão aqui agora. Não deixe o menino morrer, que o Senhor não morra, que Jesus não morra. O menino que nasceu agora no coração deles, ou o menino que foi restaurado dentro deles, o menino que tinha talvez uma espécie de alguma coisa parecida com um aborto espiritual, que Jesus volte a ter vida em corações. Eu profetizo vida onde estava morto. Eu profetizo vida sobre essas vidas, Senhor. Eu profetizo Jesus vivendo em cada vida dessa que está aqui nessa noite. Eu oro pela vida da Dani, Senhor. Que a tua presença venha realmente ser tão palpável. Que a sua presença realmente, Pai, venha ser algo tão visível, algo tão incrível. Que ela venha te conhecer nesse lugar profundo, preenchendo o coração dela, Pai. Que o Senhor possa ocasionar aquelas transformações mais profundas que só o Senhor conhece. Eu oro pela vida da Evelyn, Pai. Que ela venha ser cheia da tua glória. O Senhor tem plano, tem propósito para a vida dela. Que esse plano seja realizado em nome de Jesus. Que o destino dela seja destravado em nome de Jesus. Porque existe poder no teu nome. Pelo Adriel, Senhor. Que ele possa, Pai, abrir o coração. E que o menino possa crescer no coração dele. Que quando olharem para ele daqui a um tempo, possam ver Jesus através da vida dele. É através da transformação do Adriel, muitas pessoas possam te conhecer. Eu declaro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oro pela vida da Maiara, Senhor. E profetizo publicamente, declaro que em nome de Jesus, as forças que ela não tinha, que o teu Espírito venha ocasionar mudanças, que o teu próprio Espírito venha aconselhá-la naquilo que ela precisa fazer, e que teu Espírito ajude ela a vencer aquelas dificuldades que ela não tem conseguido vencer sozinha. Só o Senhor pode preencher o vazio que existe no coração da Maiara, Pai.
Ela reconhece isso agora, tanto é que ela veio aqui. E esse vazio vai ser preenchido agora, mas não só hoje, todos os dias da vida dela, em nome de Jesus. Que o propósito que o Senhor tem para a vida dela seja destravado. Pela vida da Gabi, Senhor. O Senhor conhece o coração dela, Pai. O Senhor sabe tudo aquilo que ela almeja. Mas que ela mais almeje seja a sua glória. Que ela seja bênção nessa igreja. Que ela seja usada nessa igreja. Que ela seja, que ela encontre aquele lugar de propósito. Que ela encontre o plano que o Senhor já tinha para ela desde o ventre da sua mãe. Em nome de Jesus. Que ela possa ser uma ferramenta de bênção da sua mão. Pela Gisele, Senhor, em nome de Jesus. Nós glorificamos pela vida da Gisele, Pai. O Senhor deu talentos para Gisele. O Senhor deu carismas para Gisele. Pai, nós clamamos que ela seja usada nas tuas mãos cada vez mais. Que a tua presença, Pai, possa ser vista na vida da Gisele. Que através da vida dela muitas vidas sejam impactadas pela tua glória, pelo teu poder, em nome de Jesus. Pela Giovana, Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem dado tantos talentos para Giovana, Pai. Destrava o destino dela, em nome de Jesus. Que ela possa te conhecer, Senhor. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Santo Espírito, Santo Espírito, que tu cresças em nós, Senhor, que diminua o nosso eu, os nossos costumes, as nossas vontades, ó Pai, que o teu reino cresça em nós e faça morada, Senhor, e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o seu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Glória a Deus por isso. Pode abrir os olhos. Vocês principalmente que vieram aqui na frente, eu quero dizer que eu mesmo quero acompanhar vocês com a minha esposa, com a Débora. Eu quero acompanhar vocês, eu quero poder entender a maneira em que Deus, da maneira que Deus quer me usar. Eu quero me abrir e na direção do Espírito Santo, eu creio que Ele vai nos levar a entender a necessidade que vocês estão tendo nesse momento no Espírito de vocês. Eu quero acompanhar você, Adriel, eu quero acompanhar a Mayara, quero acompanhar pessoalmente a Gabi, eu quero chegar mais perto, a Gisele, a Giovana, a Bruna, o Denis e a Agnes vão nos ajudar nisso, e a Débora, e eu quero acompanhar a Evelyn, quero acompanhar a Dani. Se vocês permitirem, eu estou disposto a fazer isso. Porque o que Deus tem ministrado no meu coração é que, como eu disse lá, às vezes o menino morre depois de ter nascido em um culto. Mas Deus fala, eu quero te usar nessa área para ministrar no coração deles. Então eu quero ser uma ferramenta pequena, humilde, imperfeita, nas mãos de Deus. Eu quero acompanhar vocês. Depois, vocês aceitando, eu quero fazer isso. Eu quero o telefone de vocês, que ainda não tem, e a gente quer acompanhar vocês de perto. Amém? Eu quero então fazer uma última oração
Thalita tá aí? Quero acompanhar a Thalita também, viu, Thalita? Quero fazer uma última oração com vocês, em agradecimento por tudo que Deus fez nessa noite. Que a presença dele foi tão incrível, tão palpável, desde o começo desse culto. E eu, na minha imperfeição, não podia fazer nada. Eu, na minha imperfeição, não podia ter palavras tão belas, tão construídas e tão filosofadas, ao ponto de tocar o teu coração. Se você vem aqui na frente, ou se você está aí sendo tocado no banco, é porque o Espírito Santo fez isso. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, vamos agradecer por tudo que Ele tem feito aqui. Espírito Santo, nós agradecemos. Nosso coração agora transborda de alegria, de gratidão, pelo que o Senhor tem feito aqui nessa noite. Que não faria sentido nós estarmos aqui sem a Sua presença, sem o Senhor estar aqui trazendo esse toque que só o Senhor pode trazer dentro da nossa alma, mas além da nossa alma, transformando-nos, tocando no nosso espírito. Em agradecimento nessa noite, nosso coração transborda de alegria. E nós também pedimos, nós clamamos, para que cada uma dessas pessoas não venham a esquecer o que o Senhor tem feito na vida deles hoje. E que amanhã, quando falarem, você está louco de ser crente, você está louco de querer mudar de vida, que o menino não morra, mas que o menino que nasceu possa ir crescendo, que o menino que nasceu possa ir desenvolvendo, que o menino que nasceu não morra, que Jesus que nasceu no teu coração não morra nessa noite, que o Jesus que foi renovado no teu espírito hoje, ele continue crescendo dentro de você, que Jesus que nasceu, que Jesus que começou nessa noite uma nova obra na tua vida, que ele não morra, mas que ele cresça dentro de você. Pode sentar. Pode sentar. Vamos ter uma última ministração com o Samuca. Glória a Deus pela sua vida, Samuca. Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Indigno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Fica de pé. Graças é a última adoração de hoje. dou, E depois continua na Senhor. sua vida.